A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite, bom dia, 4 horas da manhã já. Propósito com os meninos, pela instituição, pela família, pela obra, pela vida deles e pelas nossas vidas, tá certo? Então, nós estamos aqui numa caminhada de vida com Deus, tá certo? São 4 coisas que Deus falou conosco, a gente está aqui meditando. Eu preciso da ajuda dos irmãos para compartilhar os vídeos do canal, curtir, se inscrever, porque é assim que funciona a plataforma. Então, precisa de pessoas para ajudar a divulgar. Então, essa é a minha contribuição que eu peço, só isso mesmo, tá bom? Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, esse dia que se chama hoje, meu Pai, o novo dia que o Senhor nos dá, nos concede, que o Senhor possa já ministrar os nossos corações nessa madrugada, que Ele possa falar, meu Deus, que nós possamos crescer cada vez mais e dar testemunho de Ti, e que nada e ninguém possa atrapalhar a nossa vida contigo, porque Tu és a coisa mais importante das nossas vidas, Tu és o nosso tesouro, e nós preservamos e amamos esse tesouro. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Teu Espírito Santo alegre nossos corações, porque nós precisamos totalmente de Ti, somente de Ti. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Então nós estamos aqui, irmãos, na última orientação, o que é que a pessoa recebe quando tem vida com Deus, tá certo? O que é que Deus proporciona da alma da pessoa, tá bom? O que é que a pessoa ganha, um galardão. O galardão é no céu, mas enquanto isso nós estamos aqui recebendo de Deus. Então proporciona comunhão, irmão. A pessoa passa a ter comunhão. A igreja passa a ter comunhão. Mas é bem verdade que hoje nós não vemos essa comunhão. O que nós vemos são pessoas, membros e pastores se degladiando um ao outro. Uma confusão grande, e eu não entendo isso porque a Bíblia não ensina isso. E às vezes dentro de casa também é do mesmo jeito, porque realmente é muito difícil um casamento, é meio complicado às vezes. É muito complicado, às vezes as pessoas dão mais atenção às pessoas da rua do que o próprio casamento. Às vezes o homem dá mais atenção a amizades do que o próprio casamento, o próprio Jesus Cristo, os seus hobbies, as suas coisas, as suas ideias, o seu trabalho, e vão esquecendo assim um ao outro. A comunhão que é bom, nada. Então, nós não podemos ser assim, devemos lutar pela comunhão. Então, quando nós estamos com Deus, nós estamos em comunhão com Deus. E isso naturalmente vai nos levar a ter comunhão com outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos ter o desejo de ter comunhão. É bem verdade que talvez pessoas não queiram, mas não podemos fazer nada, nós fazemos nossa parte de querer ter comunhão. Se a pessoa não quer ter comunhão, vamos orar por ela para que Deus possa trabalhar na vida dela como Deus trabalhou na nossa e a gente possa viver em novidade de vida verdadeiramente sobre essa terra. Isso está tudo no Evangelho, eu estou falando aqui, não é nada fora do Evangelho, da Bíblia. Então é tudo dentro da Bíblia, porque a gente não pode sair do contexto bíblico para não fazer heresia, falar besteira. Tá bom? Então é isso. Então vamos lá, João 7. João 14:7. Evangelho do Nosso Senhor Jesus 14:7. O que é que diz aqui Jesus Cristo? Se me conheceis, também conhecereis meu Pai, e desde agora o conheceis e tem visto. Então quer dizer que quem vê Jesus vê o Pai. Tá certo? Jesus revelou o Pai. Então o Pai ele não é mais mistério. O caráter de Deus, a justiça de Deus, o desejo de Deus não é escondido a ninguém mais. E Jesus está dizendo que quem vê ele vê Deus. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Filipe não tinha entendido a comunhão. Aí Jesus diz assim, versículo 9. Jesus respondeu-lhe, estou há tanto tempo convosco e não me conheceis, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizeis, mostra-me o Pai? Então existe uma comunhão entre Jesus e Deus de uma maneira extraordinária, uma comunhão extraordinária. Então, essa comunhão, quando eu tenho comunhão com Deus e com Jesus Cristo, eu vou ter comunhão com as outras pessoas. Tá certo? Então, quer dizer que brota em mim o desejo de ter comunhão. Eu quero ter comunhão. Vou repetir mais uma vez, mas se a pessoa não quiser ter comunhão, a gente vai orar.
E a gente vai encontrar pessoas que tenham comunhão em Cristo Jesus. Pessoas que tenham comunhão de quê? De buscar Jesus, de se submeter a Jesus, de botar Jesus como principal pilar na vida. Jesus vai passar a ser a coisa mais importante na vida, tá certo? As outras coisas vão ser sempre as outras coisas. Nós podemos trabalhar, nós podemos ter empresa, nós podemos fazer faculdade, nós podemos fazer tudo. Mas, primeiramente, acima de todas essas coisas, está a comunhão com Deus, né? A comunhão com o nosso próximo, que é um negócio tão complicado hoje, tanto fora da igreja como dentro da igreja. Tá certo? É um negócio muito estreito. Então, nós devemos ter essa disponibilidade. É só em Deus, é uma vida com Deus que nasce esse desejo de ter comunhão e querer viver em paz. Mas vamos ver aqui o que é que a Bíblia nos ensina, nos orienta em relação à comunhão. Não toda, porque é muita informação. Mas vamos ver alguns versículos que nos vai abrir o entendimento para a gente compreender a comunhão de uma maneira clara, simples, objetiva, que a comunhão é um desejo de Deus, vem de Deus, a vida com Deus, e isso aí. Então quer dizer que Jesus está dizendo assim, ó, quem me vê, o versículo 10, Jesus é bem claro, ó, não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quer dizer, Jesus era tudo que Jesus fazia e falou vinha do Pai. Isso se chama comunhão, né? Ele ouvia porque o intuito era o mesmo, era glorificar a Deus, era fazer as obras de Deus. Então, comunhão que eu falo é isso, é se dedicar na obra de Deus, fazer as coisas de Deus, pregar as palavras de Deus, viver para Deus, tá certo? Então, os casamentos vivem uma luta, tá certo? A mulher quer Deus, o marido não quer. Ou vice-versa, o marido quer, a mulher não quer. Aí, meu irmão, aí eu vou dizer uma coisa, aí tem gente que entra na carne, tem gente que se zanga, tem gente que se separa, porque não quer ter essa comunhão para com Deus, porque quer viver os seus valores, seus princípios, a sua vida, suas realizações, como se houvesse realização fora de Deus. E até existe, realmente existe, mas existe um versículo que Jesus falou que o que é que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? Então, a gente podemos conquistar aqui, mas primeiramente a salvação. Então, nós temos que ter salvação. E a salvação ela é mediante a comunhão. Quando eu confesso o nome do Senhor Jesus, quando eu me submeto ao Senhor Jesus, quando eu escuto a voz de Jesus Cristo, aí eu passo a ter comunhão, aí eu passo a ter os benefícios dessa comunhão. Vida eterna, Espírito Santo, ministério, unção, autoridade, né, discernimento da parte de Deus, tá certo? Ter uma vida de oração, tudo isso vem de Deus, tudo isso é Deus. É Deus em tudo e em todos. É Deus que faz, é Deus que brota o desejo. Tudo é Deus. Não tem como ser diferente. É Deus, é Deus. Eu não quis Deus porque eu quis. Foi Ele mesmo que trabalhou em mim para me poder querer Ele. Porque de mim mesmo eu não queria. Tá certo? Eu tenho consciência disso, que a minha natureza pecaminosa, a minha mente doentia, não queria Deus, se submeter a Deus. Então Ele fez eu querer amar Ele. Como? Se revelando para mim, me mostrando as coisas, usando meios operantes para trabalhar na minha vida, me submeter a Deus e glorificar o nome de Deus, tá certo? Então vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ver aqui se capítulo 1, versículo 9. O apóstolo Paulo dá uma orientação bacana aqui. O qual fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Paulo, nós somos chamados para ter comunhão com Jesus Cristo. Então, presta atenção, comunhão. Partiu de Deus, nós somos chamados para ter comunhão com Jesus Cristo. E essa comunhão abrange o respeito ao que Jesus fala, a escutar a voz do Senhor Jesus, as palavras que saíram da boca de Jesus,
E, mediante a isso, dentro da nossa casa, a gente vai ter comunhão com a esposa, com os filhos. Porque é bem verdade que tem casamento que não existe comunhão. Não existe. Existe duas pessoas dentro de uma casa com alguma coisa em comum. Talvez seja os filhos, talvez um sentimento carnal de desejo, mas comunhão, participação, amizade, né? Escutar um ao outro, passa longe. As pessoas não respeitam o outro, se respeitam. Um casamento sem respeito não tem comunhão. Não tem como ter comunhão um casamento sem respeito. O homem não respeita a mulher não respeita o homem, a mãe não respeita os filhos, o pai não respeita os filhos não respeitam o pai. Que comunhão é essa? Isso não existe comunhão. Existe um campo de batalha, menos comunhão. Comunhão, onde tem comunhão, tem respeito. Onde tem comunhão, tem amor. Onde tem comunhão, tem parceria. Onde comunhão, tem aprendizado, aprender juntos. Tá certo? Então, nós estamos juntos com Jesus Cristo, estamos aprendendo com Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou o Evangelho e nos capacita a viver o Evangelho e viver novidade de vida. Tá certo? Então, aí Paulo dá mais uma esticadinha, tá certo? Para abrir o entendimento. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, que não haja entre vós discussões. Então, quer dizer, nós temos que dizermos a mesma coisa. Mas que mesma coisa é essa? Será que é meu conceito? Será que é o conceito da minha esposa? Não, é o conceito de Jesus Cristo. É a opinião de Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. Quer dizer, andar em comum acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus. Não o que eu acho ou deixo de achar. Então, Paulo está dando mais uma orientação. Rapaz, não tem discussão. Por que tem discussão? Por quê? Porque eu quero saber mais do que o outro. É a soberba. Não quer saber mais do que o outro. Quer mostrar que sabe. Essa necessidade neurótica da alma de querer saber mais do que os outros. De ser o centro das atenções. De querer se fixar em preocupação. Aí fica tendo discussão. Por quê? Porque um acha uma coisa, outro acha outra coisa. Aí existe um atrito. Quando na realidade não é para ver. É para ver o que é a obediência ao Evangelho. Porque aí não tem atrito. Nem eu, nem tu. O que é que o Evangelho diz? O Evangelho diz isso aqui, ó, manso. O Evangelho diz que tem que ser limpo de coração. O Evangelho diz que tem que ser sal. Então, vamos ser sal, vamos ser limpo, vamos ser manso, vamos ser misericordioso. Simples assim. Mas enquanto não houver esse entendimento aqui, meu irmão, não tem comunhão, só tem inferno, briga, contenda e separação no final. Adultério, tudo de ruim. Por quê? Porque a mulher se sente mal amada, o marido se sente mal amado. Geralmente, às vezes, a pessoa não tem domínio próprio, acaba arranjando outro ou outra para poder satisfazer essas carências da alma humana. E aí, quem é prejudicado? Mais uma família destruída, os filhos são prejudicados, os filhos sofrem com a separação, e aí vai. Aí só Deus. Tá certo? Por quê? Porque isso no emprego, isso na faculdade, isso dentro da igreja, meu irmão, aí o negócio pega. É irmão não falando com o irmão, não vai com a cara do fulano, esse cara não me entra, essa mulher não me entra, só tem um vestido, e não sei o que, só tem um paletó. Aí começa, meu irmão. Tá certo? Podendo estar orando, intercedendo, pedindo misericórdia, abençoando, mesmo se tu acha que alguém tem só um paletó, dá um paletó, presente, abençoa o irmão, faz alguma coisa, entra em comunhão. Porque a igreja é um momento de comunhão entre quatro paredes, porque o culto não se resume em quatro paredes. O culto é 24 horas. Então essa religiosidade de achar que o culto é em quatro paredes, isso aí é religiosidade, isso aí não existe. Deus não está dentro de quatro paredes. Deus está dentro e fora, Deus está em tudo e em todos. Deus é universal, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus não está dentro de quatro paredes. Eu não posso limitar o poder de Deus. Então, quer dizer, que antes sejais uns com os outros sentidos, o mesmo parecer. Qual é o mesmo parecer aqui? O Evangelho. Jesus Cristo. Fui chamado para ter comunhão com Jesus Cristo. Então, se eu estou em comunhão com Jesus Cristo, eu vou ter comunhão com o meu próximo. Mas o problema, meu irmão, é osso mesmo. É porque tem gente que, pastor, mas tem gente que não quer. Sim, meu filho, tem gente que não quer. A gente fazer o quê? Ele vai orar. E não vai sujar o coração com esse tipo de pessoa. Deixa, ela não quer? Deixa rolar. Abençoa e deixa Deus trabalhar.
Entendeu? Porque senão você vai pecar contra Deus, vai endoidar também, não vai ter comunhão, vai ficar mal, depois vai ficar se questionando por que ficou mal. O que é que Jesus tem a ver com isso? É como esse canal está com pouco tempo, aí os pessoal metem essa rafa em mim aqui. É mais um charlatão, mais um enganador, um falso profeta. Meu irmão, se eu for endoidar com isso aí, eu deixo de fazer algo, porque a minha motivação de estar aqui agora, 4h10 da manhã, não é pedindo aplauso de ninguém não, meu irmão. É porque Deus está mandando eu fazer. Até porque eu sou bom, não. É porque eu necessito de Deus. Ter comunhão com Jesus Cristo para poder aguentar os revés da vida. Tá certo? Eu já sofri muito, eu não quero mais sofrer. Então me agarro com Jesus. Jesus me cuida de mim, me guarda. Tu é meu melhor amigo. Tu é tudo para mim, meu Deus. Me ajuda. Refrigera minha alma. Tá entendendo? Então as pessoas metem o sarrafo, eu vou doidar com isso. Minha mãe bate e volta, ó, bate e volta, nem entra. Tá certo? O que é que Jesus tem a ver com gente que deixou a fé? O que é que Jesus tem a ver com gente que negocia a palavra de Deus? O que é que Jesus tem a ver com isso? E o que é que eu tenho a ver com isso? Deixa Jesus quebrar, deixa Jesus bagaçar, deixa Jesus fazer, converter, deixa Jesus trabalhar. Jesus vai lutar. Tá certo? Então, quer dizer, nós temos que ter comunhão, tentar ter comunhão. Mas se a pessoa não quer, fazer o quê? Vamos orar. Orar. Até a pessoa se converter e querer ter comunhão. Porque às vezes, eu já passei por isso já, quando eu era mais novo na fé. A pessoa falava, deixa tanto comigo, eu já estava com raiva, querendo brigar, e confusão, falando mal. Aí depois eu ficava super mal, porque eu não conseguia ter comunhão com o irmão. Então hoje eu faço tudo para ter comunhão. Quando eu vejo que a pessoa não está querendo ter comunhão, em Cristo, não é formar uma quadrilha gospel não, tá certo? É em Cristo. Aí eu dou um tempo e vou orar e deixa Deus trabalhar. Pô, eu vou para outra pessoa. Isso é dentro da minha casa, é dentro da igreja, é dentro da instituição, é em qualquer canto. É dessa forma que eu faço. Então eu estou vivendo feliz dessa forma. Na paz, ó, tranquilidade, a mente, ó, tranquila. Tá certo? Porque ninguém empata ninguém de querer fazer o que é errado, irmão. Só Deus empata. Tá certo? Só Deus tem poder para fazer. Você vê que o rei pegou a mulher de Faraó, pegou a mulher de Abraão. Ainda era Abrão, pegou Sarai. Na hora que ele foi coabitar com ela, o que foi que aconteceu? Deus se manifestou. Rapaz, não faça isso não. Essa mulher tem marido. Se tu fizer, eu vou matar a tua casa. Opa! Tu fizeste isso comigo? Quem foi que interveio? Quem foi que fez? Deus. Então Deus, ele é Deus para fazer infinitamente mais. Essa é a minha fé. Que Deus, ele faz, ele livra, ele acontece, ele se revela, ele impede. Deus é poderoso para fazer. Então eu vou crer que Deus vai trabalhar e Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Então Paulo, temos que ter o mesmo parecer, a mesma mentalidade, falar a mesma coisa, porque Jesus e o Pai somos um e nós em Cristo somos um com Ele também. Então nós temos que viver assim, temos comunhão. Isso gera em mim, pela vida de oração, pela vida com Deus, tá certo? Então, se não gerou na outra pessoa ainda, eu não sei o que é que está acontecendo, eu aqui não vou julgar, mas alguma coisa está faltando, tá bom? Então, vamos lá. 1 Coríntios também, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também é. Tá certo? Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Tá certo? Então, essa comunhão aqui, esse corpo tem que ter comunhão. Eu não concordo com a igreja tal ficar xingando a igreja tal.
não estou falando de seita, eu estou falando de igreja, não de seita. Seita é seita. Não precisa nem xingar, já está dizendo, é uma seita. Então, não precisa nem falar mal, já está dizendo que é seita, já está dizendo que é mentira, é falsa. Falando de igreja. Aí fica o pastor A, o pastor B se degladiando. Aí os membros também ficam na internet, nas redes sociais, metendo sarrafo um no outro. Que é isso? Cadê a comunhão? Não é só um Jesus Cristo? Não é o mesmo Espírito? Não é só um Jesus ou é vários Jesus? Cadê a comunhão? O que é que falta desse povo? Falta vida com Deus para entender isso, que tem que ter comunhão. Aí um fica soltando piada pro outro. Aqui ninguém compra blusa, mas lá compra blusa. Tá entendendo? Essas piadinhas aí. E não é pastor pequeno não, é pastor grande. Que tem 20 mil ovelhas. Fica com um papelão desse em cima do altar. Ao invés de pegar o evangelho, fica pregando besteira. E os membros, mas sem discernimento ainda, fica dando vazão a essas coisas aí carnais. Aí o de lá escuta aí, de lá para cá. Aí os outros também, Mestre Rafa também. Que é isso, meu irmão? Que loucura é essa? Aí os ímpios veem e te batem. Aí eu pergunto, o que é que Jesus tem a ver com isso, meu irmão? Rapaz, a minha indignação, às vezes, é porque, no fundo, o que mancha é a Igreja de Cristo, que é santa, que é uma instituição de Cristo Jesus, de Deus, não é do homem. A igreja não é do homem. A igreja é de Jesus Cristo. Em Apocalipse, as igrejas estão na mão do Senhor Jesus e os anjos estão na mão do Senhor Jesus. A igreja não é do homem. A igreja não é tua, meu irmão. A igreja é de Jesus Cristo. E as pessoas não entendem isso. Então é fundamental, irmãos, ter comunhão, tá certo? Jesus teve comunhão com o Pai, teve comunhão com os apóstolos. Jesus, quem não quis se perder, Jesus, rapaz, tu tem de fazer, tu faz logo, tá entendendo? Então, não tem isso. Quem não quer ter, vai aprender a ter da chibata, da melhor maneira possível. Então, é isso. É comunhão. Estamos terminando aqui, tá certo? Essa parte, a última parte da pregação, vida com Deus. Foram em 4 partes: autoridade, discernimento, vida de oração e comunhão. Isso o homem ganha com Deus. Vida diretamente com Deus. Uma vida de entrega a Deus. Às vezes você começa a orar um pouquinho, mas quando você tem vida com Deus, você passa a orar mais, você passa a ter mais entendimento, mais autoridade, mais comunhão, tanto com Deus como com o próximo que está ao seu redor. Tá bom? Fica na paz, a paz do Senhor Jesus. Bom dia e tenha um dia maravilhoso. Amém. Graças a Deus.